Fala galera, continuamos as entrevistas aqui no ENAC com uma celebridade do direito. Estou com ele, Alexandre Moraes da Rosa, o nosso guru. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, Alan. Muito legal essa parceria aí. E tem uma história muito legal, porque tudo começou com um grande erro, né, cara? Foi. Porque eu sou um cara atrapalhado pra cacete. Ele lembrou agora, bebê. Cara, foi muito legal, porque essa história assim... Como é que começou? Pô, naquela minha loucura, tô no celular, tô num monte de coisa... Recebe um monte de e-mail, né, cara? Eu sou um cara campeão de não responder. Eu sou já até famoso. Eu sei. Já, né? Cara, então assim, tem todo mundo. Agora, a Tami, agora ela começa a receber, todo mundo começa a falar com ela, para poder, pede para ele responder. E aí eu recebi um convite para falar no Natal. Disse, vem falar em Natal. E aí eu disse pra Fernanda que trabalhar comigo assim, me convidaram no Natal e ver qual é o evento que tá acontecendo, porque eu já não sabia nem onde é que tava mais o convite. Aí ela disse, tem um evento de penal em Natal. Liga lá pros caras e vê quem é a coisa. Aí a Fernanda falou contigo, como é que foi a história? Aí, Aline, tu sabia dessa história? Aí a equipe do Alexandre entra em contato comigo. Olha, o professor Alexandre quer saber qual que vai ser o horário da participação dele no evento. Eu disse, Alexandre? Aí ele não falou que era o Alexandre Moraes da Rosa, né? Ele falou o professor Alexandre. Aí, quem é Alexandre? Aí galera, tem algum Alexandre aí na programação? Eu disse, não tem nenhum, não. Aí eu lembrei do Gabriel Bulhões, né? Eu liguei pro Gabriel Bulhões. Aí eu disse, Gabriel, cara, tem um Alexandre aí lá da Banda do Sul que tava dizendo que, perguntando o horário da palestra dele. Tu convidou alguém com esse negócio? Aí disse, cara, lá tem o Alexandre Moraes da Rosa, será que não é ele, não? Aí eu perguntei, é o Alexandre Moraes da Rosa? Aí ela disse, mas ele não tá aqui no evento, não. Aí o Gabriel, não, mas se ele não tá no evento, põe, cara. Chama ele. E tudo começou assim, num grande equívoco. E sabe que depois o cara assim, você vem ou não vem pra cá? Aí eu disse, meu Deus, mas eu já tô no evento. Confundi tudo, tive que vir de novo, porque o cara tinha convidado. Enfim, foi assim que começou a nossa história lá com o evento. E agora tá nessa grande... Aliás, virou internacional, né? Tá isso aí... bombando na Espanha, Portugal, tem um monte de coisa acontecendo. Em novembro, espero estar contigo lá em Porto Coimbra. Com certeza. Tomar vinho e as outras coisas portuguesas. E aqui vai ter um baita evento. Mas, cara, eu tenho uma admiração imensa por ti, porque lá começou no penal, mas tu cresceu. Então, assim, eu acho que essa mudada de alguns poderiam chamar de uma pivotada, mas sim, essa ampliação, tomar mais democrático. Algo que era focado, hoje tu abrisse. Então, eu sei que tem isso, mas para contar para o pessoal do Criminal Player, para a gente botar no podcast também, como é que é essa virada, quais são as expectativas aí e a programação? Alexandre, a gente, como você sabe, você participou disso, né? A gente conseguiu transformar o Congresso Brasileiro de Direito Penal no maior evento de direito penal do país, né? Isso. Presencial. E isso daí trouxe uma responsabilidade muito grande para a gente, né? Porque a gente deixou de simplesmente convidar os palestrantes, mas começou a vir o inverso. Todo mundo, como é que eu faço para palestrar no teu evento? Como é que eu faço? Show de bola, isso é até natural. Mas eu tinha muitos professores de outras áreas pedindo para a gente abrir uma vaga de participação, para eles falarem do direito constitucional, na interface do direito penal, administrativo, civil, enfim, todas as áreas. Até trabalhista, né, cara? O Papona tava lá, pô. O Papona tava lá. É verdade. Mas fora isso, porque sempre dizem que o trabalhista tem que ser um congresso para SOS Moda também, né? Fazer um SOS Moda lá. Melhor é as meias que ele usa. Cara, assim, o sapato Douglas, me desculpa, cara. Cara, não tem jeito. Não é estereótipo, não. Tem até pesquisa científica de que... É fato. E aí, Alexandre, a gente acabou ano passado abrindo, né, essas oportunidades para eles participarem e tal. E eu também notei que tinha muita gente lá participando de outras áreas, que foram por causa do networking, né? Eu vim aqui a advocacia do Ceará, do Brasil tá toda aqui, eu vim para cá, tô aqui. E aí a gente lançou a edição 2025 do Congresso Penal também, e não continuou, triplicou essas mensagens que a gente recebia de pessoas, poxa, por que vocês não fazem um de civil? Mas a gente tem um de civil, mas é na Europa, eu não posso ir e tal. Então, eu chamei o tio Mauro, né, que é meu sócio, cara, o que a gente faz aqui para...
E aí eu tinha uma ideia já lá desde 2022, uma ideia de fazer o Congresso Penal Expo, que era justamente transformar o Congresso Penal numa grande feira de direito penal, né? Só que aí eu encontrei uma barreira muito grande na questão de patrocínios. Porque a maioria das empresas ligadas ao direito, eles são ligadas ao direito empresarial, ao direito civil, trabalhista e tal. E a gente tem poucas startups, inclusive é espetacular a sua sacada com o Criminal Play, a gente vai daqui a pouco falar dele também, né? Mas a gente tem pouquíssimas instituições jurídicas voltadas especificamente ao direito penal. E a gente não conseguia patrocínio. Então, até então, todos os nossos eventos eram pagos só nas inscrições, bicho. Era só nas inscrições. A gente tinha ali um patrocínio de um cursinho, alguma coisinha ali, mas, pô, não pagava nada. Aí, show de bola. Congresso Penal Expo. Mas quando é que a gente vai arrumar patrocinador para isso? Mas quando a gente abriu a Expo Direito, o leque aumentou. 500 palestrantes. Como é que tu vai colocar isso? Pô, não tô inventando a roda. Quem foi na Conferência Nacional da Advocacia viu ali 14 palcos simultâneos acontecendo, palestras ali com os maiores nomes do direito ao mesmo tempo. E o cara escolhia o que ele queria assistir. Então eu tiro o cara que está ali se esforçando para fazer uma interface com o direito penal para poder estar lá no palco, para ele poder analisar, para ele poder discursar sobre a sua matéria genuinamente, trazer os temas genuínos do direito civil, do direito do trabalho, do direito constitucional. E o nosso networking, graças a Deus, o nosso networking nos permitiu já termos confirmados praticamente os maiores nomes, praticamente não, os maiores nomes das suas respectivas áreas, né? Então a gente tem aí no direito civil, por exemplo, Flávio Tartucci, Pablo Stoso, Rodolfo Poplona. A gente vem aqui para o direito do trabalho com o doutor Luciano, a gente vem para o direito penal com você, com o Rogério Greco, Kleber Masson. A gente vem para o constitucional com o Pedro Lenza, que está há 6 anos sem vir aqui no Brasil. Está nos Estados Unidos. Então, bicho, e agora a gente está confirmando vários ministros do STF, STJ também. Então, foi uma virada de chave muito oportuna. Sabe o que dá o problema num congresso desse? O cara por aí a música pipoca. Porque o cara pipoca, assim, é muito curioso, como tem muita alternativa e tem muita opção, o cara começa a ver um pouquinho aqui, a pipocagem sem fim nisso. Esses dias eu fui num evento que é o seguinte, só podia entrar até 5 minutos no início da palestra. Se tu saísse, tu não pode entrar no outro. As palestras eram curtinhas, né, de 20 minutos, 25 minutos, 17, aquela história que faz muito bem, aliás, botasse uma limitação de tempo. Eu só fico curioso, assim, quantos avatares tu vai conseguir para estar nos 17 palcos, né, cara? Eu fico imaginando assim, porra, onde vai ter coisa? E aí tem umas coisas legais, assim, cara. Eu fiz uma palestra esses dias que era uma palestra em 3D. Tu tá no estúdio e tu tá no palco, né? Então foi muito legal num congresso em Lisboa. Eu tava em São Paulo, num estúdio, num negócio 3D, e aí lá, quem tava lá em Lisboa, jurava que era eu. Tipo um holograma? Cara, só que um holograma de alta performance, então é legal, porque tu não vai estar nos 17 palcos, mas tu pode estar. Caraca, velho. Então, assim, sabe, cara, tem muita coisa hoje, e aí a gente pode meter um negócio sobre tecnologia. Cara, porque o Expo, e traz essa vocação tecnológica, né, tem um espaço muito grande para advogados, e é o que a gente fez no Criminal Play. Que tu falaste aqui no início, a gente começou com uma comunidade que usa tecnologia, mas nós pivotamos o nosso core, por assim dizer, para virar uma empresa de tecnologia, porque hoje o que causa assim a diferença e a vantagem competitiva é de fato fazer uma entrega que possa melhorar na vida lá no frente. Exatamente. Então tem isso, e eu acho que aí a gente tem um trabalho gigante para poder mostrar duas coisas, né? E esse é um percurso que tu fizeste já, que nós fomos. Eu bem mais velho que tu, né, Alan? Tu és um guri, pô. Tá quanto? 30 e pouco? 33. 33, pois é. Porra, 33, eu tô com 52, cara. Tenho mais 20 anos a mais que tu, imagina. Anos. Cara, em 2009, tinhas quantos anos, Alan? 2009, eu acho que... Porra. Eu era um menino ainda. Adolescente. Bicho. Não, 2009 eu tava 17 anos, eu tava saindo do ensino médio. Ensino médio. 17 anos. Ali surgiu o smartphone. Então, o smartphone começa com o teu ensino médio. De lá para cá, a aceleração é muito grande. Boa parte dos nossos colegas, juristas, advogados e tal, e promotores,
tem que se acostumar ao longo da corrida, trocar a roda com o carro andando. Uhum. E aí falta alfabetização digital, falta letramento digital, e nesse nosso mundo atual, as dificuldades são imensas. Então tem um trabalho aqui que é... Tem um livro muito legal, cara, que é assim, chama-se... O nome do cara é impossível de pronunciar de maneira correta, porque as pessoas mentem. E o livro que ele fez, ele foi pegar os dados da Google, né? Então ele pegou os dados assim, o que as pessoas pesquisam na internet? O que ele queria saber? Se eu tenho as perguntas que as pessoas fazem, eu tenho uma tendência e eu posso, a partir delas, construir. O quê? O que eu vou oferecer para o mercado? E, cara, as pessoas perguntam as coisas mais malucas do mundo pro Google. E tá lá no site, o Google faz um tagueamento. Então, por exemplo, assim, a coisa mais maluca do mundo, assim, né? Por exemplo, é que qual é a inferência dele? As pessoas perguntam pro Google e agora perguntam pro Chat GPT o que elas têm vergonha de perguntar para alguma pessoa, porque elas não sabem. Então é isso que é uma coisa legal, que essa modelagem de aprender, de ensinar para adulto, que muitas vezes tu vai numa palestra lá de coisa, tu entendeu, mas tu ficou com uma dúvida. Como é que tu resolve? E aí é legal. Aqui, ó. O que não te ensinaram sobre network? O cara vai ter que ler. O que a gente vai fazer lá na comunidade e vai te dar aí de presente para tu fazeres é botar o livro numa IA para que a pessoa possa ler e a pessoa possa conversar contigo, como a gente fez com os livros com o meu material e do Auri junto. Não tem o livro dele, mas tem o meu livro, tem o material Fantástico. Junto. E a gente baixou 17 milhões de acórdãos do STJ para fazer uma base de dados, 17 milhões de documentos. Então tu conversa com o ministro. Porque você imagina assim, tu vai pegar o voto, tem que ler, selecionar, separar a parte importante. Não, tu pergunta, te dá o link, tu vai, clica. Tem coisas legais pra caramba que a tecnologia melhora a nossa vida. E aí eu acho que, para fechar a minha versão, onde eu queria chegar, vai chegar o ponto, Alan, que tu vai poder oferecer para o teu usuário o evento, as palestras e uma continuidade. Assim, o cara gostou da palestra do Auri. Então ele vai poder fazer uma complementação do conteúdo, tirar dúvida, onde um aplicativo de IA que vai estar disponível do Expo direito, ou seja, tu vai ter a experiência de imersão posterior por um certo período que for, mas eu acho que dá para pensar em 2026 aí alguma coisa que dê mais um passo nessa tua grande trajetória digital. Que massa, Alexandre. Eu não sabia que vocês estavam nesse nível, não. Achei que era uma comunidade de aulas, né, e tal, mas, porra, cara, velho, a gente que fez... massa, parabéns, viu? A Tami quase fica louca, porque eu fico desesperado, assim, porque como eu sou um autista de foco, né? Então, se eu pego alguma coisa, eu vou até o inferno. Então, depois que eu comecei a estudar, e já faz muito tempo, eu comecei a estudar IA, e aí eu não sou um cara da ciência dos dados. Eu fiz engenharia durante um ano só, e lá em 2000, nem era... Eu fiz engenharia em 91, cara. Foi o ano que eu nasci. Pois é, então, porra, então tu visse, eu fiz engenharia em 91, o Alan tava dando o primeiro lá e eu tava fazendo engenharia. Então, naquela época era outro mundo, né, velho? Então, de lá para cá eu só fui curioso. E nesse mundo, isso que tu falaste é importante, existe mais ou menos, me parece, um desconhecido, né? E esse desconhecido, os grandes advogados, os grandes escritórios que conseguem ter acesso, tem isso. Só que quem tem não conta, porque é uma vantagem competitiva. Sim. Então hoje o nosso grande desafio é mostrar que existe e mostrar que não é caro. Democratizar. É democratizar isso. Então eu sei que o teu congresso, o Expo Direito também, as tuas atividades de ensinagem, aí, que tu tens um curso também, vão nessa perspectiva. O que a gente precisa é, de fato, ampliar essa base para que mais pessoas tenham conhecimento daquilo que elas têm vergonha de perguntar numa aula. E eu também percebo, Alexandre, que a gente que mexe com a parte de educação, né, de ensino, a gente tem dois grandes desafios. O primeiro é convencer o cara de que ele precisa aprender, porque às vezes o cara acha que ele não precisa. E aí a gente está vendo aí vários grandes professores que foram há um tempo atrás, ficando para trás, porque não se adequaram às redes sociais, não se adequaram à inteligência artificial, não
jogaram o jogo, né? Como tu fala. Não jogaram o jogo e mesmo assim continuam com a mesma mentalidade de achar, não, eu não preciso ir nos eventos, eu não preciso ler as atualizações dos livros, eu não preciso não, porque eu já sou o advogado. Velho, em 2013, Alexandre, quando a gente começou a fazer nossos eventos, 99% das participações do público era de estudantes. E se permaneceu assim até antes da pandemia. Até 2019, aqui 2020 a pandemia, né? Até 2019, 95% eram estudantes. A gente não tinha participação de advogados. E se tu parar para ver, pouquíssimos eventos no Brasil reuniam muitos advogados. A gente tinha ali o seminário da BD Conte, talvez, que levasse ali muitos profissionais. BCCRIM e tal. De BCCRIM, mas a gente eram pontuais e pequenos. Com o advento da pandemia, na nossa realidade aqui, muita gente já estava com 3 mil inscritos para 2020, tivemos que adiar o evento. Adiamos para 2022. Aquela galera que já estava inscrita se formou, passou na OAB, mas já estou inscrito, eu vou lá. E também teve todo o contexto da pandemia, né? Toda a mudança social que a gente viveu, aquela aceleração que a gente viveu, né? E dentro da pandemia a gente notou que as pessoas estavam ali sabendo que elas precisavam se capacitar, precisavam aprender, porque se ela não aprendesse, morria. Literalmente, não morria profissionalmente falando, né? E aí eu tive já em 2022, 30% do público advogados, por conta desse fenômeno. 2023, manteve 30%, 35%. 2024, quase 40%. Esse ano, agora em 2025, a gente está esperando cerca de 50%. Bicho. Tá, e eu só vou te fazer o seguinte, vou me contar a programação ali na sequência, mas dizer, cara, tem tanta gente procurando que já se deu conta que eu não tô nem aí para quem não quer aprender, cara. Sabe que eu já desisti desse povo? Eu não tento convencer, cara, porque esse cara ficou para trás. Então, assim, tem uma música que eu até escrevi um artigo na Conju, que era o jurista que ficou para trás, da Dona Ivone Lara, assim, você não viu que ficou para trás, enfim, a música dela é assim. Os caras ficaram para trás. Então, assim, mas se ele ficou para trás e o mercado é grande, é uma vantagem para ti, você que está se qualificando. Então, hoje em dia tem tanta gente legal, interessada, que eu sinceramente, eu não discuto mais. Não está errado, inteligência artificial não tem que entrar. Eu disse, maravilha, abraço, segue tua vida. Tem 10 aqui que estão querendo aprender. E com isso, eu não tenho que te convencer. Se você acha que isso é O Richard Susskind, que escreveu um livro lá pela EMAIS, chamado O Advogado do Amanhã, cara, que é o cara mais lido no mundo, que fez a reforma no Reino Unido, na Inglaterra, da justiça, ele disse, e ele passou por isso, né? Quem acha que isso é uma questão passageira está equivocado. Mas eu não posso fazer nada, é só um erro grotesco de quem acha que não vai conseguir dar conta. E isso é o desafio teu. Então eu tenho trabalhado com gente que está afim. Então, quando me perguntam, vamos debater sobre algo, eu disse, não vou. Eu vou debater qual é a melhor arquitetura, por que o Transformers é legal, por que a gente pode, o que significa um modelo de IA generativo, quais são os cuidados que a gente pode ter. Agora, se para discutir se vai aplicar ou não vai aplicar, estou fora. Eu não estou mais afim de discutir isso. Então, assim, essa questão que eu acho que é importante. E aí, virando para poder, que o pessoal, eu estou curioso, o que vai ter 23 e 24? Alexandre, a Expo Direito ela vai ser um hub de conhecimento vivo. A gente vai ter, além dos 15 palcos, a gente vai ter 15 transmissões ao vivo acontecendo. Então, quem não puder estar presencialmente, a gente sabe que existe também ali uma limitação financeira de algumas pessoas, né? Mas vai poder assistir tudo. Mas eu não podia assistir ao vivo, vai poder assistir depois também. Porque o barato, Alexandre, e isso eu falo muito nas minhas palestras, que o nosso propósito, o meu propósito pessoal, que é eu conseguir transmitir para a empresa, é democratizar o conhecimento, bicho. Que eu acho que é o de vocês também. É democratizar, é deixar o mais acessível possível o conhecimento. E democratizar também as oportunidades. Às vezes, uma palestra num evento desse aí abre um monte de portas para um profissional, cara. O cara que sobe num palco desse. Eu tenho um case, né? Eu não vou falar nome para não ficar chato, mas tem um case de um cara que ele deu uma palestra aí ano passado
Eu vou falar o nome, foda-se, é o Sérgio do Tretas Jurídicas. É, o Sergião. O Serginho. Ele deu uma palestra aí ano Vai, passado. Serginho, a gente até cantou pra ele lá do. Pois é. Ele deu uma palestra aqui do ano Explodiu. passado. Velho, Tá dando aula pra mim, eu tô assistindo aula com ele. Tô fazendo aula pra ele me ensinar network, que eu sou ruim pra cacete, porque na internet eu sou estranho. então foi oportuno o livro. Foi. Mas ele tá dando palestra no Brasil inteiro, bicho. Mas ele é Eu bom. liguei ontem pra ele, tava lá no aeroporto de Brasília, eu vi uma postagem dele, liguei pra ele para parabenizar ele. Porra, tu tá voando, velho, parabéns. Aí ele vem e fala pra mim, cara, mas tu não sabe, foi o teu evento que abriu essas portas pra mim. Aí eu disse, caralho, bicho, que felicidade. Foi. Quando eu vi ele passado, cara, isso que é legal assim, porque isso é importante também. Ao mesmo tempo que tu privilegia, tu faz um show de talentos. Mas ao mesmo tempo, tem algumas pessoas que eu cheguei a convidar, que os caras, não, eu quero que você pague aí 10 mil reais, 15 mil reais pra mim. Eu disse, bicho, cara, eu tô aqui com grandes nomes, eu não pago nenhum aqui. Eu tô aqui com vários grandes nomes do direito, fazendo palestra aqui. Alguns estão pagando até a própria passagem para vir. Aí eu vou desprestigiar esses caras que estão fazendo isso para eu te pagar 10 mil reais, velho? Não vou fazer isso, não. Tu não sabe a oportunidade que tu, mesmo que tu ache que é grande, tá perdendo de estar numa parada dessa aqui. Entendeu? E aí, não, mas eu vou. Então, eu faço igual tu falou, a pessoa que não quer aprender, né? Beleza, fechado. Maravilha. Tamo junto. E aí, velho, a Expo Direito vai ser um grande hub de conhecimento, mas, sobretudo, um hub de networking interdisciplinar em todas as áreas. Cara, a gente podia fazer uma coisa para 2025, que era 2026, que podia ser legal assim. Cara, igual assim, ó. Quem quiser dar uma palestrinha lá no palco, se inscreve, aí tu faz uma seleção, um tema pequenininho, uma palestrinha pequena, vai gravando, fazendo de 10 em 10, vai fazendo igual os coisas, escolhe para que o vencedor faça a palestra em 2018. Tu faz como se fosse uma seleção, assim, ó, vai selecionando, sei lá. Tipo um palco livre, né? É um palco livre, então assim, mas tu vai fazendo assim, ó, tem 3 por estado, quem escreveu de Santa Catarina, quem quiser escrever para dar uma palestra que vai, aí faz lá uma seleção, faz um corpo de jurados, faz um critério, avalia, passou, aí faz um por estado e depois seleciona 10, 5, 3, sei lá, para fazer um palco só de jovens promessas, assim, de quem aquela história de jovens talentos, assim, quem vai poder explodir. E tem um monte de gente boa, cara. Tem muita gente boa então, aí que não foi descoberta ainda. Que não foi, simplesmente. Então, isso assim, o show é descobrir gente que tem a possibilidade, mas que vai demorar para conseguir chegar aqui. Então, tu pode fazer um hub. Então, esse salto na carreira da pessoa, como tu fizesse com o Sérgio, que abriu uma porta, cara, tens aí 2026, quem sabe fica aí para poder criar isso, cara. Assim, anota aí, Aline, viu? Já não tem nada para fazer, Aline, eu acho que... Alexandre, agora foi legal ter tocado nesse ponto, cara, porque eu lancei um curso meu agora, né? Meu primeiro curso, inclusive. O nome do curso é Palestrante de Impacto. E aí, quando você olha o nome, você, ele está ensinando a palestrar? Não ensina a palestrar. Até porque eu estou palestrando há 2 anos, então eu não sou o grande, o guru das palestras, claro que não. Mas eu tenho... Desde 2013 que eu acompanho todos os nossos eventos. Então eu já devo ter assistido mais de 3 mil palestras. Ou assistido ou participado. E mais do que isso, todos os nossos eventos têm uma pesquisa de satisfação. E eu pergunto para o público qual foi o palestrante que eles gostaram mais, por que eles gostaram. Então eu sei o que um palestrante tem que ter para ele ser bom. Conta então, pelo amor de Deus. E aí, conta, me ajuda, que eu preciso de uma coisa dessa. Tu é um dos palestrantes mais foda que eu conheço, porra. Nada, cara. Mas vê. E aí, eu transformei isso num curso, mas esse ainda não é o... Me conta, só para detalhe. Em barra de declaração. Onde a pessoa pode conferir o curso, em que plataforma e quanto tempo? Tá no meu Instagram. Tá no meu Instagram, o curso tá lá na minha bio, no meu site. Só tem esse curso lá. Beleza. E é 3 horas de curso, bicho. Cara, então pelo amor de Deus. 3 horas vai de lá, curso. faz essa porra de uma vez. Porque... Mas o que eu trago mesmo nesse curso, Alexandre, não é nem essa parte aí também não. Eu trago isso, mas não é nem isso. Também tem um professor de oratória que tem uma participação lá no curso. Mas o X da questão é como você faz para subir no palco. Esse é o X da questão. É isso que eu ensino. Ali eu estou falando como organizador de eventos. Como é que o cara que está começando a carreira agora faz para ser convidado para os eventos?
Entendeu? Com a minha mentalidade de organizador de eventos. E aí, vê só, Alexandre. Velho, tu não tem noção das mensagens que eu recebo. Às vezes eu tenho uns caras que eles mandam uma mensagem lá no meu Instagram. Pô, vi que você é o coordenador do Congresso Brasileiro de Direito Penal. Eu sou promotor de justiça no estado tal, aí mestre, vai mandar aquele currículo desse tamanho. E a minha tia, toca banjo. E eu estou aqui me disponibilizando para fazer uma palestra para vocês e eu abro mão dos meus honorários. Como não ser convidado para um evento. Aí, olha o outro tipo de abordagem que já aconteceu comigo. Eu aprendi com esse cara. O nome dele é Sandro Silva, que é do júri. O que ele fez? Em 2022, ele comprou a inscrição do meu evento e foi lá. Foi lá quando ele chegou lá. Pô, Alan, deixa eu tirar uma foto contigo, tal. Eu gosto muito do teu trabalho, me elogiou, tal. Foi embora. Em 2023, ele comprou de novo a inscrição. Só que ele não só comprou, ele comprou e ficou divulgando, dizendo que era o maior evento do país e que ele ia participar como participante, ele não era palestrante. Só que ele já era palestrante de outros eventos. E aí, em 2023, ele foi lá, pô, Alan, posso fazer um vídeo aqui contigo, tal. E aí, pô, que esse cara é gente boa, bicho, deixa eu ver aqui. Quando eu olhei no Instagram dele, ele era palestrante. Ele disse, pô, que massa. Em 2024 eu chamei ele. Explodiu. Ele não precisou me pedir para eu chamar, bicho. Reciprocidade, cara. Aí o cara chega, ele nem sequer fez a inscrição no evento. Nem te segue. Às vezes nem segue. Às vezes nem segue. O cara nem sequer fez a inscrição. Porra, tu quer se aproximar de um organizador de eventos, bicho? Ou de um cara, por exemplo, de um cara que vende curso, ou do cara que vende sapato, ou qualquer coisa que tu quiser se aproximar de alguém, se tu tem esse objetivo, faz o quê? Prestigia o cara, bicho, primeiro. Prestigia o cara primeiro. Não chega pedindo logo o que tu quer. Prestigia o cara. Porra, o cara na hora quase uma sedução, né, cara? Na hora que ele compra jogo. o meu evento, eu estou ali praticamente obrigado a dar atenção para ele, porque ele não é mais um cara, ele é um cliente meu. Então, aquilo ali é a reciprocidade. Eu vou ter que dar atenção. Pô, o cara comprou meu evento. Daqui a pouco o cara tá ali divulgando meu evento de graça. Tá ali, quando chega lá no evento, ele tá tirando foto, fazendo ali e tal, me chama, me dá um depoimento dele. Eu vou lembrar desse cara. Aí eu vou lembrar do promotor de justiça que toca banjo, que não vai me cobrar honorários. É interessante. Cara, isso assim é do cacete, porque eu vou ler o teu livro, eu ganhei aqui de presente o livro do Alan Christian, que vai... O que não te ensinaram sobre networking. Porque se tu falar pra velha guarda sobre networking, eles franzem o nariz, acham que isso não pode, e eles fazem. O pior é que eles dizem que não fazem e fazem. Então, quando eu fui escrever lá no início sobre teoria dos jogos, as pessoas acham assim, o processo é sério. Eu disse, cara, teoria dos jogos também é sério. Se tu confunde teoria dos jogos com aposta, com tigrinho, se tu acha que teoria dos jogos é tigrinho, aí beleza, eu não tenho nada para falar contigo, porque eu não vou perder meu tempo com gente... Porque tem tem o Jacinto, Nelson Miranda Coutinho, que foi meu orientador lá no doutorado. Ele trouxe para o Brasil um cara chamado Pier Giorgio de Fred. Esse cara deu uma aula na BD Const. Ele tem um livro espanhol que foi um best-seller, em italiano, entendeu? Chama-se Dicionário da Estupidez. Cara, ele diz assim, cara, esse cara é estúpido. Eu não tenho que conversar com ele. O cara fique livre, desde que ele não faça mal para ninguém, eu tenho que defender. Mas, cara, ele tem o direito de ser estúpido. E o Pier Giorgio de Fred foi um cara muito legal, porque ele foi... O João Paulo II excomungou 3 pessoas durante todo o papado. Ele foi um deles. Então, cara, tu imagina o que o cara fez. E aí o Jacinto disse assim, cara, uma democracia, a gente tem que ser tolerante com todo mundo, com a estupidez também. Então o cara tem o direito de ser estúpido. E a gente no direito vive com gente que é muito arrogante. Deixa para trás. O problema é que às vezes a gente quer convencer o cara para ele não ser estúpido, né, bicho? Não, eu não faço isso, cara, porque ele tem o direito de ser estúpido. Eu há muito tempo que eu digo assim, cara, tu tens o direito de ser estúpido. A gente dá as oportunidades, mas se tu quiseres... Eu só lamento muito o cliente de um cara desse. Sabe por quê, cara? Hoje, num processo criminal, onde é meu core, se o cara não tem uma alfabetização digital e um letramento, o cliente dele corre risco porque ele não vê. A gente imagina assim, a gente vai para um lugar, quantas vezes a gente teve em um lugar, a pessoa falou alguma coisa e não reparou, a gente não viu.
Por quê? Porque a gente não estava prestando atenção e muitas vezes não conhecia aquilo. Aham. No processo penal, se tu não conhece o que é prova digital, o que é um hash, o que é uma colisão de hash, enfim, tu não tens uma série de noções que são próprias desse mundo, né? Eu vivo falando que eu nasci no mundo analógico, tu já nasceste no mundo para lá, mas essa geração alfa que vem agora é uma geração nato digital. O mundo para eles é diferente. A tua própria experiência, os teus primeiros eventos tinham uma estrutura de palestras que agora não tem. Tu tens uma estrutura de 17 minutos. Por quê? Houve aceleração do mundo, aceleração cognitiva, o teu livro não está construído em parágrafos longos. Hoje em dia, Visual tens uma estrutura. Ok. Isso, para leitura, tempo de leitura, ou seja, tu estás organizando a tua vida. Esse é o meu livro novo. Eu fiz o último livro, tem 800 páginas. Não, eu fiz uma outra estrutura, organizei para que isso possa ficar numa navegação digital. Enfim, tu tens uma nova maneira de te relacionar. Então, tu não pode fazer a mesma petição do passado. Porque o juiz pode não gostar. Cara, as experiências internas são diferentes. Então, uma coisa é o teu cliente, isso eu gosto de dizer assim, às vezes o advogado diz assim, putz, vou dar um nome, já que tu falasse que vale a pena. Eu tive um orientando, lá de doutorado, que ele foi estudar, se empolgou com teoria de jogos, leu tudo, tal. E aí ele disse, cara, eu vou aplicar isso na minha advocacia. Ele tinha uma ação, que era a discussão de 170 milhões. Ele fez um agravo de instrumento em 4 páginas. O sócio dele arrancava os cabelos. E aí ele conseguiu a tutela porque ele foi objetivo. O ponto de controvérsia é esse. O argumento do autor é esse, o argumento real é esse. Aqui está a discussão da prova. Na estrutura que eu aplicava na sala de aula, pedido para inverter. Então, assim, juntou um anexo com os documentos importantes e juntou toda a documentação. Ele conseguiu. O filho do cliente dele era advogado. Disse, ele não vale esses honorários, toda a petição que ele fez. Eles confundem aquela visão romântica de uma advocacia que não existe mais. Claro que não significa que você não pode fazer uma coisa. Mas quem vai fazer um memorial hoje e é mais de uma página, não é um memorial. Ele está reproduzindo as alegações finais ou recurso. Então, se você quiser ser lido, ser ouvido, é um talk de 10 minutos, é um tópico, é um aprofundar para lá e para cá, como chegar ao seu público. Tu vai falar e não sabe para quem que é. Então, essa que é uma discussão hoje, que me parece que quando você faz essa experiência de como se vender como palestrante, e não é um se vender no ponto de vista negocial. De ganhar dinheiro com palestra, né? Mas porque, velho, tive um relato, Alexandre, um cara que ele não foi palestrante. Vê só. O cara foi para o meu evento lá de Coimbra. Ele trabalha com direito agrário e tal, essas coisas, sabe? Meu Deus. Mas ele foi para o meu evento lá de Coimbra. E aí, ele, no intervalo do negócio lá, do almoço, eu acho, ele subiu lá no palco. Várias pessoas fazem isso, é normal. Subiu lá no palco, ficou lá no púlpito, assim como se estivesse falando, tirou a foto, postou no Instagram dele. E ele não falou que estava palestrando, ele falou participando de um evento importante em Coimbra e tal. Show de bola. Um cliente dele viu aquilo ali, e aí tinha alguém que tinha perguntado para um outro colega lá do cliente dele que queria uma ação, enfim, uma parada dessas aí. E aí pediu a indicação dele. Na mesma hora, ele mandou logo por Instagram, mandou logo a foto do cara. Meu advogado é esse aqui. Inclusive, ele está palestrando lá em Coimbra hoje. E aí, o cara fechou uma parada honorário de 2 milhões. Sinistro. 2 milhões de reais para ele de honorário, bicho. Caraca. No ano seguinte, ele foi de novo. Ele me pagou a inscrição à vista para passar uma semana antes. Cara, eu não posso mais deixar de vir esse teu negócio, bicho. Não posso mais. Porque, vê, aí os caras que estão aqui, não, eu não posso ir se me pagar. Cara, tu sabe que o mundo mudou, bicho. O mundo mudou. E aí, a gente, quando fez isso, e aí para terminar o nosso papo, e para outra, que tem que dar uma palestra daqui a pouquinho também. Quando a gente fez isso, cara, lá, a gente aprendeu bastante nesses últimos tempos, porque a gente começou uma comunidade achando que ia ser uma coisa, e essa mudança fez outra. Hoje ela é viva, né, cara?
Já viu. Funciona sozinho, a gente tem lá os modelinhos de IA. Você estava conversando comigo mesmo, cara, é muito engraçado, cara, porque aí tu conversa com a tua instância e aí é muito interessante porque, cara, estou aí há quanto tempo na magistratura e tal, então eu fiz um para eu trabalhar. E às vezes, pô, eu já sei que eu escrevi alguma coisa, onde é que está isso? Então a gente juntou tudo que eu escrevi e eu consigo localizar. Então, cara, é uma maravilha, assim, porque a nossa memória é uma memória, salvo os iludidos, a gente tem uma memória plástica que vai juntando. Então, ter um auxiliar dessa maneira é muito legal. E, cara, a gente fez uma coisa assim, ó. Tu está fazendo audiência, tu tens o histórico da testemunha ali, tu tens as tuas perguntas aqui para fazer. Tens o robô ouvindo e te dizendo quais são as diferenças lá. Como a gente está testando, vai ficar legal. Então, assim, cara, o mundo mudou, assim. Quem tiver fim de ficar para trás, ficou, não tem problema. A gente não tem aí uma vida, uma advocacia. E, assim, o cara pode ser uma advocacia artesanal, tech. O cara não precisa ser rústico para poder fazer uma advocacia. O meu problema é que tu pode ser isso. A questão é a simetria da informação do cliente, que às vezes pode ter um cara que não sabe e vai causar um sério problema. Enfim, para terminar a nossa história, o que a gente fez aqui que eu acho que é muito legal? É a mudança de imersão, cara. Então, assim, a imersão que a gente achava que era uma coisa de outro mundo, a gente mudou o perfil, porque a imersão te dá... Lembra quando eu falei sobre a vergonha de perguntar? Uma imersão sem gravação, sem celular. A imersão que a gente fez, o celular fica na porta. Tu quer sair para falar no celular, tu sai, fala no celular, mas tu não entra no celular. Para que tu possas perguntar qualquer coisa e vai ter um acordo, ter umas normas e condições. Não é para sair contando que alguém perguntou uma questão burra, porque assim, cara, se tu não tiver um espaço para perguntar a coisa mais imbecil do mundo, perguntar assim, por que não tem o IP5? Aí dizer, não é para o cara dizer, porra, tu não sabe que não tem IP5? Não. Porque o IP surgiu com o IP4. Então, quando surgiu lá atrás, o Lee fez a ideia de pensar a estrutura, se pensava, sabe quando se vê lá o número 444? Por que isso? Porque tem uma base decimal, então agora foi o 6 para não ter mais problema. Então, tu tem que ter alguém, porque senão tu tem juízes, promotores, advogados, delegados, todo mundo atuando sem saber o que é IP4, por que surgiu no 4, não passou para o 6, e o cara não tem ninguém para perguntar. Então, hoje a gente tem um gap de informação que uma imersão pequena faz a diferença. Então, fica aí mais uma sugestão, porque eu não adianta querer fazer eu estou falando da magistratura onde eu trabalho, né? Tenho lá. Eu vivo respondendo perguntas de meus colegas que me ligam aliás, eles ligam e como liga para o WhatsApp, acho que não dá para gravar, né? No Cloud dá para gravar, a gente grava. Então, fique ligado, a gente consegue gravar no iPhone. No iPhone. Não, gravar o WhatsApp, dá para gravar. E aí, a conversa? Então, o que a gente faz? Esse cara, ele liga para perguntar, como é que funciona esse blockchain? O que é isso? Esse cara, se for numa formação com mais 30 juízes, todo mundo vai ficar em silêncio com um cara de cachorro que está prestando atenção e está entendendo tudo, mas não está entendendo. Então, o nosso desafio para melhorar o cotidiano é criar uma alternativa de aprendizagem em que se tenha pequenos grupos e que se possa dar uma informação qualificada e não aquela história de ler um texto inteiro, mas o pontuar que consiga dialogar com essa persona. Então, me vem aí um desafio para frente, e talvez a gente possa caminhar juntos. A educação expositiva, ela acabou, cara. Aquela educação do cara subir, falar, morreu, acabou. Não, cara, tem que ter a interação, bicho. Tem que ter a interação. Pra gente finalizar, Alexandre, pode falar. Posso dizer isso aí? Aí que a gente fez, porque tu vai lá, tu tens a senha, tu vai lá, eu vou cobrar isso para ti, depois a gente faz um novo. Vai lá na comunidade. Entra nos modelos de IA, no Lab, no Criminal Player Labs. Lá tu vai poder... Então, assim, tu vai perguntar para mim quais são os tipos de ação penal, porque se eu tenho um caso tal, o que vai acontecer. Então, isso que a gente fez. Porque o cara pode querer perguntar para mim, ele vai mandar uma mensagem no Instagram, tu sabe, eu não respondo nem no WhatsApp, imagina no Instagram, né? E aí, cara, demora uma cacetada. Então, o cara às vezes precisa de um tempo rápido. O que a gente fez? A gente vai montar o Alan Christian aqui, então ele tem uma dúvida sobre o que ele vai fazer agora que ele surgiu esse dilema. Tu não vai responder para ele, mas tu vai dar as coordenadas que ele possa ter subsídios. Então, é isso que a gente tem hoje, um novo modelo em que a nossa participação, tudo aquilo que o Alan já construiu na história dele,
Hoje, para que a pessoa possa consultar o Alan, precisa ter um acesso direto, e tu ter tempo, tu ter que ouvir, ter que responder. Quando a gente consegue construir uma instância, que é um representante do Alan, que tem tudo que ele escreveu, o que ele falou, e consegue interagir, porque tu que está curando o Alan Christian Instância, é tu que está curando, tu que está fazendo a curadoria, o que entra, o que sai. Então essa resposta é muito melhor e pode não ser a perfeita, porque não é o tu em tempo real, mas ela resolve uma grande quantidade e tu inclui muita gente que não teria condições de ter acesso ao Alan. Então é isso que eu acho que tem. Massa, bicho. Isso que é a coisa legal, assim, tem muita gente que vai e pergunta para mim, para o Auri, lá na comunidade, pô, tô com um caso assim, que eu vou fazer? Qual é o recurso que cabe? Cabe esse? Onde é que está o recurso? O STJ decidiu alguma coisa, gente? Manda o link, decidiu nesse caso aqui. Então, aquela pergunta que o cara teria que ligar, pagar uma consulta para o Auri ou para alguém, não, cara, ele consegue fazer ali, em tempo real, e aí é onde eu tenho enchido o teu saco, cara. Vamos fazer um teu para que essa gurizada, que vai entender, vai ler, mas ele quer saber assim, pô, o que ele vai postar, né? Nessa postagem, ele não pergunta o que ele quer. Não adianta tu fazer o Sérgio Tretas, o Sérgio fez uma coisa legal no curso dele. Cara, eu não posso fazer um perfil sem saber onde é que eu quero chegar. Eu quero ser um advogado de direito agrícola, direito agrário, é isso. O que eu vou fazer? Eu vou postar o quê? Qual é o trajeto que eu vou fazer? Eu sou profissional nisso, quando eu tenho um problema de dente, eu vou no dentista. Então, posso contratar um design para fazer uma coisa para mim? Posso. O que eu quero construir? Uma imagem de respeitabilidade, credibilidade? O que eu vou precisar ter? Então, essas questões que não são tão caras assim, mas que você precisa ter um planejamento. Eu não posso fazer a qualquer maneira. Eu cresci assim, que eu sou esculhambado lá, eu ali começando daquela maneira, enfim, mas a gente criou esse perfil que tem um suporte teórico, tem um suporte coisa, mas é meio desorganizado. Agora, quem vem do zero precisa... Conhece Balneário Camboriú? Não fui ainda não. Mas Balneário Camboriú, assim, a praia era pequena, assim, a praia está lotada. Então, para usar o jargão aí da tecnologia, é um mar vermelho. Precisa ter um mar, não tem mar azul. Então, tem que destacar. Como tu vai conseguir destacar nessa praia lotada, né? Então, é nesse sentido que eu acho que pelo que eu já conversei contigo, a gente pode ajudar. E aí fica o desafio. Conta comigo total. Vamos fazer isso aqui, vamos botar, comigo, vamos fazer isso. Inclusive, eu tô lançando outro agora aí no evento também, tá? Então a gente vai juntar. Não vou dar spoiler ainda não, mas vai ter outro. Vai ser. E aí, Alexandre, só pra gente finalizar, cara, que tu tocou num ponto de tempo de palestra, que, cara, eu tenho muito falado sobre isso, porque a gente ainda tem alguns dinossauros que, cara, mas 18 minutos é muito pouco, velho. Eu gosto de dizer, Alexandre, que E aí tem aqueles caras, né, que sobem no palco e falam. E se tu... eu acho que tu já deve ter visto várias vezes. O cara sobe no palco e fala: poxa, o tempo é curto. Já sobe a escada do palco já dizendo: pô, a gente tem pouco tempo. O cara já chegou numa expectativa ruim ali pra plateia. Pô, então ele vai correr. A noção que ele vai dar a palestra dele correndo. E quando tá acabando, ele vai: pô, tá acabando o tempo aqui, eu queria falar muito mais para vocês, mas o tempo tá muito curto e tal, mas muito obrigado. Aí vai embora. Só que aquele cara não entende que ele acabou de dar um atestado de que ele não tem capacidade de síntese, não tem poder de síntese. Pode ter ficado ali a sensação, e normalmente fica a sensação de que o evento é ruim porque o tempo foi pouco. Mas, no final das contas, lá no interiorzinho da pessoa, o cara não tem poder de síntese. Qual é a principal característica de um orador, Alexandre? Poder de síntese. É você explicar uma parada difícil em pouco tempo e fazer com que as pessoas aprendam. Entendeu? Mas esse tema aqui não dá para eu falar em 18 minutos. Escolhe outro tema, porra. Não fode. Desculpa, gravei aqui, fui falar isso para poder fazer o seguinte, cara. E eu acho que tem uma coisa legal, cara. Tem assim, se já tocasse nisso, tem o Feynman, um físico. Gosto muito de física, né? E ele vai e diz uma coisa que é muito legal, assim. Tu quer explicar alguma coisa? Tu tá numa aula na academia. Eu tenho que explicar de uma maneira que o meu aluno possa aprender tecnicamente o conteúdo. Eu vou explicar para um usuário. Vou explicar para tocar no tema. Quando eu falo de argumentação, eu tenho que saber qual é a minha persona do meu público, para quem eu quero ensinar.
Então, vou dar um exemplo para ti. Aula de graduação. Cadeia de custódia. Artigo 158, Código de Processo Penal, alterado pelo pacote anticrime. Geraldo Prado escreveu. Como é que eu faço? Cadeia de custódia. Quem já fez exame de laboratório? Fez. Como é que tu sabe que o resultado do exame foi o teu sangue? Porque eles fazem o quê? Cadastro. Não faz um cadastro? Faz um cadastrinho. Não tem uma etiquetinha que vai entre o teu sangue coletado aqui, porque é o teu material genético. Se botar o meu sangue com o teu sangue, como é que o cara que vai fazer isso vai saber que um é outro? Aí tem que saber qual que é o nome. Então tem o quê? Um protocolo que estabelece que esse sangue que vai aqui é o do Alexandre, esse é do Alan, esse é da Tamires. Eles vão para o laboratório, o cara vai fazer o scanner aqui, vai fazer o resultado, e aquele resultado que vai sair de todas as coisas, tu confia. Por quê? O protocolo foi seguido. Tu evita o erro humano, tu garante que aquele sangue que o Alexandre foi colhido é o sangue de coisa. Entendeu? Cadeia de custódia é isso. Por que ninguém fala? Cadeia de custódia é saber que a prova, o copinho que foi apreendido na cena do crime, é o copinho que foi analisado pelo laboratório. Então, cara, quando tu consegue fazer exemplos do cotidiano para muita coisa, fica mais fácil. E aí tu tem a mania de querer complicar. E talvez seja esse o ponto principal. Você complica para querer mostrar que você sabe mais. E aí o problema é o cara que acha que precisa demonstrar que sabe mais, não sabe, né? Porque o sábio mesmo não precisa se prevalecer em ter títulos nenhum, né? Não precisa ser doutor, ser mestre para poder ter uma sabedoria. E talvez falte aí nisso, né? Sabedoria para quem trabalha no direito. Parabenizo, fico legal aí na tua. Parabéns também, cara. Tamo junto, hein? Valeu, um abraço, Valeu. cara.